Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham um bom dia a todos. 6 de maio de 2021 e esta palavra Pai, Filho e Espírito Santo, às vezes há uma dúvida na mente da pessoa. Será que são 3 pessoas, né? Como é que funciona? Há uns que acreditam que são 3 pessoas, né? Há uns que acreditam que é uma pessoa só, e há outros que pode acreditar que é 2, não sei. Mas na realidade, já está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Está falando 3 pessoas, né? Eu vou deixar aqui rapidamente alguns versículos. Isaías 9, no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aqui é o Filho, né? Aí, se ele será chamado Deus, é porque todo o poder foi entregue a ele. Eu acredito assim, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3, os 3 têm o mesmo poder. Não é como se fosse os anjos, né? Os anjos já são criaturas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm os mesmos pensamentos, pensam iguais. Não é de se comparar com os homens da terra, com algum serviço terreno, de que tem os encarregados, engenheiro e tal, não. Eles pensam iguais. Mateus 5, versículo 48, diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Isso aqui é Jesus falando, quando ele estava na terra, né? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foi entregue por meu Pai, e ninguém conheceu o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quer revelar. É Jesus falando, né? Então tem o Pai. Lucas 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus falando também, quando ele estava na terra. Então, tem o Pai. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existe o Pai e o Filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Aí lá em Gênesis 1, versículo 26, a Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que existe sobre a terra. Então, esse aqui, é o Pai e o Filho. E então vocês podem observar que tem, quando ele fala façamos, não é uma pessoa sozinha, né? Façamos, senão seria dito faço. Então façamos, ali tem mais de uma pessoa. Agora vamos lá, o Filho. O Filho, né? Mateus 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Olha Deus aí, no mesmo Filho, porque são 3 pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma personalidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Olha Jesus e Deus. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, o veremos. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Então, um conselho a toda a humanidade é o seguinte, se manter puro, obediente, que um dia nós veremos ele como ele é. Se é Pai, Filho e Espírito Santo, se é 3, se é 1. Eu acredito em 3,
né? 3 pessoas, porque Deus é poderoso para isso, né? Se ele tem os anjos celestiais, se existiu o Luiz Bela que se rebelou, Lúcifer que desceu, ele tem poder para ser 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o poder todo está na mão dele, né? Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Colossenses 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita corporalmente, né? É Pai, é Filho, então eles são os mesmos pensamentos, não tem pensamento diferente. 1 Timóteo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Olha só. Então foi entregue todo o poder para o Filho, né? E aqui está dizendo em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Porque foi entregue para ele todo o poder. E vamos também agora, o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, onde fica? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado por dia da redenção. Ó, então o Espírito Santo tem sentimento, tá vendo? Por isso que eu falo que são 3 pessoas. João 16, versículo 7 e o versículo 8. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei ele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, o Espírito Santo, né? 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Veja bem que o próprio Deus também é o Espírito, né? O Espírito Santo, então são Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 estão juntos. Esses 3 concordam em tudo, né? Mas são 3 pessoas. Vamos lá em Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem, alguém que intercede. Então é alguém que sente, né? É uma pessoa. E sabe o que é gemidos inexprimíveis? Significa gemidos encantadores. O Espírito, ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos encantadores, pedindo a Deus, intercedendo a Deus. Versículo 27 de Romanos 8 diz assim: E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então veja bem, o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Veja bem. Sois templo de Deus e o Espírito dele habita em nós. O Espírito que ele enviou, né? Que Jesus enviou após ele ter subido. Então está bem claro, né? A Bíblia é bem clara de se entender, se examinar direitinho. E eu finalizo agora aqui em Mateus 28, versículo 12 e o versículo 20, versículo 12, né? Que diz assim, portanto, ide, é Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 3 pessoas. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Foi só assim um parecer, né, dessa explicação de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas somos todos irmãos, né? Tanto aquele que crê na Trindade, aquele que crê só no Filho, nós somos todos irmãos, aqueles que guardam dias, épocas, somos todos irmãos. E Deus não faz acepção de ninguém,
E todos os dias parte pessoas de todas as religiões, de todas as seitas, né? E é naquele dia que nós veremos, né? Veremos ele da forma que ele é. A Bíblia já deixou claro para nós, independente das pessoas ignorarem ou não, né? É só apenas aqui um parecer, uma explicação da luz da Bíblia, a luz da Bíblia. E eu sei que cada um vai ter seu parecer, vai basear em vários outros versículos. Que existe só um Deus único, que existe só o Filho único, ou, né? Eu nunca vi alguém dizer que é só o Espírito, né? Mas eu já vi alguém dizer que é só o Pai, outros dizer que é só o Filho. Então fica aí cada um com seu parecer, né? E não se esqueça, todos os dias vai partir pessoas, tem partido pessoas, né, com vários pensamentos, mas Deus é um só em todos, né, o mesmo Deus que nós servimos aí, todo mundo do sangue vermelho, né, que corre nas veias, e sem discriminação a um ou outro, religião, raça, que seja, cor, né, é apenas um parecer de cada um. E que Deus abençoe a todos e tenha uma tarde de vitória, povo abençoado.